Bem-vindos, galerinha! Tudo bom? Homens, mulheres, pessoas a gênero, sejam muito bem-vindos à Hora do Esporte nesta bela casa WTV Brasil. Siga-nos em todos os canais, por favor, Facebook, Instagram, YouTube, com essa programação maravilhosa, a melhor de toda a internet. E aí, vocês estão bem? Eu tô um pouco sem voz, meio esquisita, com a sinusites doida, porque, né, queria dizer que, assim, São Paulo não chove, o tom tá seco, talvez eu tussa aí no meio do programa, mas eu sei que vocês não vão ligar, o importante é mesmo o conteúdo disso daqui. Bom, vamos aos destaques desta semana, assim, as coisas que eu acho importante, assim. Vamos falar da vitória de São Paulo? Não. Vamos falar da classificação do Palmeiras, São Paulo? Não! Nós vamos falar sobre tretas e mutretas e causos. Que é isso daí? Você assiste no Globo Esporte, você assiste no Esporte Espetacular com a narração do Galvão Bueno, tá ligado? Aqui eu quero é o caos. Então eu vou começar falando lá do outro lado do mundo, que é o que tá tendo caos no momento, de destaque, assim, pá. Líder do Sindicato dos Médicos no Japão alerta que jogos podem provocar uma variante olímpica do Covid. Será, galera? Ia ser da hora. O que eu gosto dessas matérias das Olimpíadas é o nome da galera envolvida, tá ligado? Naoto Ueyama, líder do Sindicato dos Médicos do Japão, fez nessa quinta-feira um alerta importante sobre a realização das Olimpíadas, né? Vai começar agora dia 23 de julho, se você não tá ligado aí no calendário. Bom dia, tudo bom? Nós já estamos em junho, cara, ó, acabou maio, já é junho, já tem mais conto pra pagar, virou mês e é isso, chegou os boletos. Enfim, para ele, a união de milhares de pessoas de mais de 200 países em um mesmo lugar pode marcar o surgimento de uma nova cepa do coronavírus. E aí ele fez o seguinte alerta, assim, ó, super importante. Todas as diferentes cepas mutantes do vírus que existem em diferentes lugares serão concentradas e reunidas aqui em Tóquio. Não podemos negar a possibilidade de que uma nova cepa do vírus pode surgir após as Olimpíadas. Será? Ia ficar como nome de variante olímpica, tá ligado? Com certeza. E aí, o quê? Manchar o nome da realização dos jogos? Será? Imagina, né, galera? Cientistas evitam dar nomes de países às variantes, mas eu não sei se vocês já ouviram falar da variante brasileira, indiana e britânica. Então tá bom, né? Faltando menos de 2 meses para o início dos jogos, COI só fala todo dia. Vai ter essa porra, vai rolar as Olimpíadas. E seja o que Deus quiser. Na verdade, gente, não adianta mais nada. Não adianta o médico falar, não adianta jogar bomba, não adianta tacar o puteiro. Vai acontecer. Tá marcado, os caras estão insistindo, já tá tudo pago. A ideia agora é que, sei lá, a gente só pode torcer para que imunizem os atletas o máximo que der. No Japão também imunizem as pessoas, por mais que, nossa senhora, gente, socorro. Nós reclamamos aqui do Brasil, mas ó, lá também tá zoada a vacinação, não sei qual que é a ideia lá do povo no Japão, não. Não que aqui esteja bom, mas, enfim, a diferença de tamanho de país, mas é a única solução, porque vai rolar, vai ter um evento, vai ter muvuca, vai ter mais de 200 países envolvidos, 2, 3 mil pessoas lá, porque tem comitê, tem atleta, tem técnico, tem médico, enfim. Vai rolar, vai acontecer, pode pá. Enfim, voltando aqui pra terrinha. Vocês gostam da terrinha, né? Enfim, bora lá. O presidente do Sindicato Nacional dos Jogadores acusa antecessores de desvios milionários. Gente, que loucura! Nós estamos falando de desvio de dinheiro no Brasil. Vocês acreditam que no Brasil acontece esse tipo de coisa? O nome da instituição é FENAFAP, tá? Vocês conhecem a FENAFAP? Federação Nacional dos Atletas de alguma coisa do futebol. É isso aí. Aí falei que eu ia ficar sem voz. Presidente do sindicato acusa os 3 últimos. Formalmente, já tem o dossiê levantado, tá no Ministério Público e o bagulho vai ficar louco dentro do sindicato, entendeu? Que foram acusados aí
Rinaldo Martorelli, Alfredo Sampaio e Ivo Amaral. Os três negam as acusações. É lógico, né? Enquanto não prova, eu quero ver que... Vou falar o quê? Vou me acusar? Lógico que eu roubei dinheiro. Enfim, foram formalizados no Ministério Público do Trabalho. E o atual presidente afirma que entre 2012 e 2013 houve uma série de transferências da conta da FENAPAF, agora faz sentido, Federação Nacional, blá blá blá, dos Atletas de Futebol, para contas pessoais de Martorelli. Pô, o cara não fez nenhuma lavagem de dinheiro com laranja, ele mandou direto pra conta dele. Olha, de verdade, a gente que não sabe nem o que tá fazendo, é aquilo. O brasileiro vê uma oportunidade de fazer bosta e enfia o dedo ali, tá ligado? Deixa eu ver aqui, tá vazando dinheiro. É mais ou menos assim que acontece. O cara não sabe nem o que tá fazendo, nem bandido profissional. Ele mandou dar conta do CNPJ pro CPF dele. Puta que pariu, como é que não quer ser pego assim? Ô, acorda, vai fazer o bagulho e faz direito, gente. Pelo amor de Deus, vocês são brasileiros ou não são? Fala sério. Enfim, deixa eu voltar aqui pro meu foco. Foi só um adendo assim que me passou pela cabeça agora. Enfim, e para outros terceiros supostamente indicados por ele, no valor total de R$792 mil. O cara desviou quase R$1 milhão pros migos, tá ligado? E também teria ocorrido depósitos em 2016 no valor de R$400 mil, somando aí R$1.300.000 em barras de ouro, que vale mais do que o processo que ele vai tomar na bunda. Puta que pariu, e no Brasil é assim, né? Tá pingando aqui. Aí vem o espertinho. É assim que funciona. Sempre descarado, né, velho? Porque no país da impunidade, por que eu vou me preocupar em fazer um negócio de dinheiro? Direito. Pra quê? Não vai dar nada, né? A não ser que venha alguém depois de mim, olhe as contas e fala, que porra é essa? E fala, isso aqui não tá certo, como é que eu vou me livrar dessa bucha? Que foi exatamente isso que aconteceu. Um sindicato, chegou o novo presidente e ele falou, mano, essas contas estão erradas, como é que eu vou me livrar dessa bucha agora? Como é que administrativamente eu vou fazer isso aqui? Eu não tava nesse esquema, eu não sei o que fazer. Fez um dossiê, levantou tudo que precisava, auditoria fiscal, tributal, blá blá blá. Pau no gato no MP, coisa mais linda. Enfim, chegou ao fim a fase de grupos da nossa querida Libertadores da América. E no TBT de hoje, o nosso amigo Clóvis fala sobre o Mundialito que ocorreu em 1980 no Uruguai. Teve o Uruguai como campeão. Esse Mundialito aí, bem regado de manobras políticas, muitas coisas sobre ditadura e etc. Então, fica aí ligadinho, porque falaremos sobre esporte, brincando com um pouquinho de história, para desenvolver um pouquinho do senso crítico, tá ligado? A gente precisa desse país. Roda lá a voz da consciência. Saudações, Ariadne, saudações, Vitão, saudações a todas e todos que nos acompanham no Hora do Esporte. Hoje, quinta-feira, 27 de maio, dia do nosso TBT, Throwback Thursday, nossa quinta do regresso. E nossa quinta do regresso hoje, ela vai se basear num artigo que eu encontrei num site chamado no Ludopédio, e é um artigo escrito por Danilo Rodrigues Paiva, tá? É um artigo que fala sobre o que nós vamos comentar, né? Essa relação política, né? Como o futebol, demais esportes, muitas vezes são instrumentos utilizados por governos, enfim, pelo capitalismo para, né, promover, né, produzir subjetividades às pessoas, induzir alguns tipos de comportamentos, ou também, no caso aqui que nós vamos falar, sobre como os governos utilizaram o futebol
como uma forma de mascarar os conflitos, alguns conflitos sociais, e ao mesmo tempo promover o seu regime totalitário, escondendo assim também as violências cometidas pelo próprio Estado, por agentes do Estado, como aconteceu nas ditaduras militares aqui na América do Sul. Então, como já é de conhecimento de grande parte, embora alguns neguem a história, dos anos 60, dos anos 70 e meados dos anos 80, muitos países passaram por ditaduras militares, países aqui da América do Sul, ou do Cone Sul, como alguns, como podemos chamar. Então, como é o caso do Brasil, que foi de 64 até 1985, durou 21 anos, o caso do Uruguai, que nós vamos citar esse exemplo, o caso da Argentina, e o caso do Chile, também da Bolívia. Então são casos de países aqui da América do Sul que passaram por ditaduras militares. E no caso do Uruguai, o regime militar do Uruguai inicia lá em 1973, e é um golpe que, como se diz, ele foi sendo gestado ao longo do tempo, não foi bem em 1973. O governo ali, o uruguaio, foi retirando alguns direitos, dissolvendo partidos políticos, e aí em 1973, com graves conflitos sociais no país, uma insatisfação geral da população em relação ao governo, eles encontraram um terreno fértil os militares encontraram então um terreno fértil para impor a ditadura militar no Uruguai. E onde entra o esporte nisso tudo? Em 1980, vamos lá, 7 anos depois do golpe militar, o governo uruguaio ele vai realizar um plebiscito entre sim pelo regime e não contra o regime. E certo de que eles ganhariam esse plebiscito, eles promoveram lá e também esse plebiscito aconteceu em novembro de 1980 e um mês depois ia acontecer a Copa Mundialito, ou a Copa Ouro, que seria, em tese, comemorar os 50 anos da primeira Copa do Mundo. Lembrando que a primeira foi em 1930, no Uruguai. E reuniu ali esse torneio. Então, aconteceu logo após, com uma forma de celebração do resultado, da confirmação, na visão dos militares, do regime, e seria uma coroação e uma forma ali de esconder todos os crimes cometidos contra a população, o terrorismo de Estado. Então, era todo esse contexto que surge o Mundialito de futebol. Então, engana-se aqueles que pensam que política e futebol não se misturam, o esporte de uma forma geral. Os governos, o próprio, como disse, o capitalismo, eles utilizam do esporte, sim, como forma de conquistar corações e mentes. Isso é muito importante a gente ter essa noção. Obviamente aqui não estou fazendo, e não quero deixar isso bem explícito, deixar bem claro que não se trata de ser contra o futebol. O futebol é um instrumento como outras, as artes, cinema, enfim, são utilizados para propagar ideologias, para acalmar, digamos assim, a efervescência popular, a insatisfação, enfim, uma série é um conjunto de coisas ali. Então passa pelo futebol, pelo esporte, pelas artes. Obviamente as artes é mais para criar subjetividade, a forma de pensar as pessoas e o comportamento, uma forma de deixá-las alienadas à realidade. Alienada é você não compreender o que está acontecendo na realidade. Então jogar, digamos assim, uma cortina de fumaça para o que está acontecendo. Em 1980, portanto, ali no finalzinho, acontece a Copa Ouro dos Campeões Mundiais. Reuniu os campeões, até então, os campeões mundiais, até 1978. Lembrando que
a Copa da Argentina, em 1978, o governo argentino também, a Argentina estava passando uma ditadura militar, já até fiz um vídeo, né, falando há um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, sobre como o governo militar, o Rafael Videla, também utilizou a Copa do Mundo para contenção social, os conflitos, esconder todo tipo de violência que acontecia com quem se levantava, os grupos sociais que se levantavam contra o regime ou aqueles que eram vistos como ameaça, assim como ocorreu no Brasil. Mas então 2 anos depois acontece a mesma coisa no Uruguai. E claro que a FIFA, isso passa tudo por chancela da FIFA. A FIFA sabe muito bem o que está acontecendo, mas faz vistas grossas. Vamos lá, né? Vamos fingir que não está acontecendo nada. Aí o João Avelange tem até um discurso meio, que é o então presidente da FIFA, um discurso meio assim, os governos têm legitimidade para fazer o que quiserem. Não nessas palavras, mas no fundo ele quer dizer isso. Contou então com o apoio do João Avelange da FIFA, mas a Associação Uruguaia de Futebol e a FIFA não tinham dinheiro, precisavam de empresários para convencer as seleções a saírem de seus países e ficarem no Uruguai. E aí entrou alguns empresários, um nome bastante conhecido do mundo do futebol, que está envolvido em todo tipo de maracutaia, que é o Silvio Berlusconi, que já foi chefe de Estado na Itália, foi também presidente do Milan, dono de um dos principais meios de comunicação ali da Itália. Então ele, uma figura também bem, digamos assim, bem nefasta, né? Também Silvio Berlusconi. E aí também tinha outros 2 empresários aqui, outros 2 não, mais um empresário, são 2 na verdade, Ângelo Volgares. Então eles que injetaram grana ali para convencer as seleções a participarem. Então, quais as seleções que participaram? Brasil, campeão 58, 62 e 70. A Argentina, campeã em 78, né? Era a atual campeã do mundo. A Alemanha Ocidental, lembrando que a Alemanha ainda não estava unificada, né? Campeã em 54 e 74. A Itália, campeã lá da Copa de 34 e 38, que viria a ser campeã em 82. E a Inglaterra foi convidada, mas não participou, e no lugar da Inglaterra veio a Holanda, vice-campeã nas 2 últimas edições da Copa do Mundo, 78 na Argentina e 74 na Alemanha. Então, por esses 6, regulamento 2 grupos, divididos em 2 grupos, e o vencedor de cada grupo disputaria a final. Venceu o Uruguai que tinha um nome conhecido da torcida brasileira, Rodolfo Rodrigues, que jogou no Santos, jogou no Bahia, enfim, uma larga passagem no futebol brasileiro. Mas foi esse o resultado. E, né, o objetivo desse Mundialito era, como disse, era para referendar a posição do governo uruguaio, dos militares. Na verdade, a coisa não aconteceu bem assim. Havia uma insatisfação muito grande contra a violência cometida pelo Estado, e o não venceu. Então abriu-se o caminho, né, aí como não tinha já o Mundialito, já estava tudo combinado, ficaria esquisito para os militares cancelarem o Mundial. Então o Mundial aconteceu ali com uma derrota sofrida por eles, e depois isso abriu o caminho para o processo de fim de queda do regime no nosso país vizinho aqui, o Uruguai. Então, esse TBT de hoje é para falar um pouco do Mundialito, o contexto dele, a gente não entrou muito na parte esportiva, mas para dar essa contextualizada, como que os governos se utilizam do futebol, né? O problema não é o futebol, não é o futebol o culpado de tudo. A grande questão são os governos, regime militar, um contexto de Guerra Fria, um regime capitalista exploratório,
que transforma tudo em mercadoria. Então, esse é o grande problema. O futebol, ele mobiliza as nossas paixões, mobiliza todas nossas emoções. Os clubes de futebol surgiram ali por conta de questões relacionadas ao lugar, uma identidade local, uma identidade cultural, e obviamente aí foi tomando proporções gigantescas, e o capitalismo se apropriou disso, os estados, os governos autoritários, as ditaduras também se utilizaram, né, usaram como ferramenta para propagar o seu regime, para manter o regime e endurecer contra os seus opositores. Mas é isso, fica aí a nossa hora de esporte de hoje. Lembrando também que esse caso mostra que nem tudo, né? Você não consegue, por mais que se tente não esconder as tensões sociais, em algum momento elas afloram, e às vezes elas afloram em momentos como esse, que foi uma situação que constrangeu os militares que estavam no poder lá no nosso vizinho aqui, o Uruguai. Valeu, gente, um grande abraço, um bom fim de semana. Agora passa a bola para a Ariadne e fiquem bem. Oi, o ano é 2021 e você está no Brasil. Agora de volta! Também com o meu piercing do septo que apareceu para esse bloco, eu tinha esquecido dele no bloco anterior. Voltando às notícias atuais, depois de um rolê aí no tempo, em 1980, come back to 2021. Fazer o que, né, galera? Enfim, tava lendo aí as notícias. Aí eu fiquei sabendo que o São Paulo ganhou uns bagulho essa semana. Parabéns ao tricolor paulista. Tem uma geração de paulistinhas tricolores que nem sabia o que era ver o time campeão, né? 10 anos também. Aí tô lá zapeando e eu vi um bagulho mais interessante. Falei, eita porra, São Paulo. São Paulo recebe cerca de 2,6 milhões do Porto por Militão. Vocês lembram do Militão? Lembra, né? Fazer o quê? Após punição da FIFA, São Paulo recebeu terça-feira agora cerca de 400 mil euros, aproximadamente 2,6 milhões de reais na cotação, né? Tipo, vamos traduzir o dinheiro. Do Porto de Portugal, referente à última parcela da venda de Éder Militão, realizada em 2018. 19, 20, 21. Por 7 milhões de euros, sendo que 4 conto ia ficar com São Paulo, 3 conto ia ficar com o Éder Militão. Ficou faltando a parte do São Paulo, galera. Tem que pagar o clube. O tricolor parcelou o restante do dinheiro e até essa terça faltavam 378 mil euros. E aí, com todos os juros, correção e acabou dando esses 400 aí. Com o atraso dos portugueses, o departamento jurídico do São Paulo acionou a FIFA, que deu causa ganha ao clube brasileiro. Afinal de contas, né? Tá devendo, rapá. São Paulo, acionar a FIFA, velho. Dá uma olhadinha aqui nas minhas palavras, ó, até melhorou a minha voz. Quando a fase é boa, até o processo sai, né? Espero que pegue esse troquinho aí, ó, invista em coisas prudentes, em jogadores, em estrutura, em renovar os bagulho, e manter o trabalho que está sendo desenvolvido dentro do clube. Parabéns, São Paulo. Quando a fase é boa, até o processo sai. Fala sério, galera. E é isso. Hoje, para esse belo segundo bloco, eu resolvi fazer um pouco diferente. Eu falei essa notícia porque eu achei sensacional. Os caras ganharam um processo do nada, assim, tipo, puta, ganhamos um título. Ganhamos um processo. Size. Mas para o segundo bloco eu tinha programado aqui um top 3. Top 3 do que, Ariadne? Dos gols do Pelé? Não, né? Isso aí você vê lá com o Galvão Bueno. Eu trouxe aqui pra nós o top 3 das minhas tretas favoritas dentro de campo, onde saiu tiro, porrada e bomba. E assim, só treta antiga, porque, né, hoje a gente tem a questão do fair play, etc. Tem que praticar o fair play. Mas, né, tem uns bagulhos que você fala, eita, cuzão, os caras estão se matando aí de campo. Então eu trouxe aqui pra gente relembrar todas essas tretas. Sai aqui, ó, vai ali no YouTube, joga
Se você não viu o estado de nervo que fica o jogador brasileiro dentro de campo, na década de 90 e 2000, é lá que você vai ver. Diego Souza e Domingos. Diego Souza pelo Palmeiras, Domingos pelo Santos. Os caras começaram a bafafar um na orelha do outro. Domingos começou a falar na orelha do Diego Souza. Diego Souza já não bate muito bem das ideias. É meio doido, né? Meio atacado da vida. Aí eles começaram naquele empurra. O juiz mandou os dois pra fora. Na saída de campo, Domingos fez o quê? Simulou que tinha tomado um tapa do Diego Souza. Aí não teve como, né? O cara foi lá e voltou e deu um tapa de verdade na cara do Domingos. Já que é pra bater, já que você tá me acusando, então me acusa de verdade. Foi lá e deu um safanão no Domingos. Essa treta é muito louca, ninguém entendeu nada. Os caras já estavam saindo, já estavam expulso de campo. Quando de repente, pô, fala sério. E o ano de 1994, quando Mr. Edmundo resolveu que ia brigar com o elenco do São Paulo inteiro. O clássico lá pelo Brasileirão. Ai, caramba, o Edmundo também. Ó, Edmundo pelo Palmeiras. Palmeiras, vocês têm uns bagulho muito louco com os jogadores que fica meio... Os caras são meio fritos, não sei o que vocês fazem no cérebro das pessoas. Mas enfim... Sobrou até pro Tele Santana, tomou um safanão. Ai, Edmundo tomou um cartão amarelo e foi lá, tomou, de repente deu um tapa na cara do Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano não, gente, pelo amor de Deus, Juninho Paulista. O árbitro expulsou os dois, porque os dois estavam tretando. O Edmundo resolveu que ele ia sair pra cima do banco de reserva do São Paulo inteiro. Assim, é legal, né? E todo mundo bateu nele, é lógico, vão apanhar de graça aqui. É 1 contra 5, mas eu vou fazer o quê? O cara tá vindo igual doido pra cima de mim. Eu é que não vou apanhar de graça. Também não apanharia mesmo. Caraca, mano, bateram até no tele. E o auge do auge. Edilson e Paulo Nunes na final do Paulistão de 99. Coringão lá ganhando, coisa mais linda. Ai, mano, mas o Edilson foi o capetinha mesmo, começou a fazer umas embaixadinhas, tirando com a cara mesmo do Palmeiras, porque, né? Ai, que lindo que quer ganhar na final do Palmeiras, fala sério. Caraca, mano, Paulo Nunes veio igual a louca, soltou uns chutes no Edilson, só com uns tiros. Falou, aqui não, cuzão, você não vai zoar o Parmeirão. E foi uma puta de uma treta generalizada. Mas foi muito bom essa final. Enfim, é só pra manifestar mesmo a minha opinião. Assistam todas essas tretas no YouTube, revisa. Manda esse programa aí pra todo mundo que precisa ver essa lista de tretas que não conhece, não sabe como era o futebol nos anos 90, 2000. Era assim, o negócio era louco. Por isso criaram esse negócio de fair play, tem que respeitar o coleguinha. Fiquem com Deus, excelente semana, até quinta que vem.